Essa é uma aula independente do livro. Isso vai começar a acontecer cada vez mais. Quer dizer, os livros existem, mas em cada nova versão do Pac-Man nós vamos introduzir aulas diferentes, né, sobre temas diferentes, abordagens diferentes, né, para tornar mais rico o nosso acervo. Então, apesar do título da nossa aula estar escrito como Geometria Analítica, a gente vai mudar o título para esse que é mais real, assim, usando coordenadas. No ensino médio, ensina-se, evidentemente, geometria analítica. Vocês estão mais do que acostumados com isso. E uma pergunta que se faz frequentemente aos professores: para que serve geometria analítica? E a maioria das respostas é a seguinte: bom, geometria analítica serve para resolver problemas de geometria analítica. É verdade. Isso não só com geometria analítica. Se você perguntar a alguém, para que servem os números complexos? Ora, é para resolver problemas de números complexos. Vocês podem ver que essa resposta não cai bem, não é? Torna a matemática assim, alguma coisa muito estanque e que você aprende alguma coisa só para resolver problemas sobre aquela coisa, que fica desconectada do mundo real. Não é? Então, assim como na aula anterior eu tinha problemas de geometria e resolvi usando uma ferramenta diferente, que eram as áreas, agora nós vamos ter problemas de geometria e de álgebra também, que nós vamos resolver usando coordenadas. Quer dizer, introduzir no plano um sistema cartesiano com dois eixos, graduação na mesma unidade, e isso aqui não é novidade para ninguém. Então, vamos fazer o nosso primeiro plano cartesiano. Quando eu quero resolver coisas de geometria, eu tenho ingredientes fundamentais, né? Nós já comentamos isso. Eu preciso ter uma maneira de medir ângulos, medir comprimentos, né, distâncias e áreas. São os ingredientes fundamentais. Nós vamos agora, usando coordenadas, ou seja, cada ponto representado por um par ordenado x e y, verificar como eu posso, né, calcular distâncias e ângulos. Hoje não dá para incluir área também. Então, se eu tenho um ponto A representado pelo par ordenado x1, y1, e um ponto B representado pelo par ordenado x2, y2, a distância entre os pontos A e B é fácil de calcular. Não é? Como vocês recordaram ainda há pouco mais uma vez, o teorema de Pitágoras, não é isso? Então, D é a distância, é a hipotenusa desse triângulo retângulo, e os catetos são a diferença entre as abscissas, né? E o outro cateto é a diferença entre as ordenadas. A fórmula da distância entre esses dois pontos é, portanto, a conhecida relação
Então, eu consigo calcular no plano cartesiano a distância de um ponto ao outro. Problema resolvido. Como o meu desenho, eu vou desenhar triângulos, polígonos, retas, circunferências, eu preciso tratar cada uma dessas figuras agora através de equações. Então, se no plano cartesiano eu imagino uma reta, todos os pontos x, y dessa reta fazem parte de uma relação do tipo ax mais by mais c igual a zero, correto? Onde os coeficientes a, b e c não podem ser simultaneamente nulos, porque, claro, fica sem sentido. Então, é conhecida a equação da reta. Toda reta tem um número chamado coeficiente angular. O coeficiente angular também é chamado de inclinação da reta. É definido dessa forma. Pegue a sua reta, pegue um ponto qualquer e construa um triângulo retângulo de qualquer tamanho com catetos paralelos aos eixos. Como aqui, não é? O cateto vertical, que é naturalmente a diferença entre as ordenadas desses dois pontos, nós vamos chamar de delta y. Diferença dos valores de y. E o cateto horizontal, diferença das abscissas. Então, nós chamamos de coeficiente angular dessa reta a razão delta y sobre delta x. Na geometria analítica, naturalmente que a razão entre delta y e delta x significa a tangente desse ângulo, tá? Que o eixo do x forma com a reta. O termo, veja bem, o termo coeficiente angular só existe em geometria analítica. Se você vai estudar função, outra coisa, não existe mais esse termo. Então, coeficiente angular é um termo restrito à geometria analítica. Bem, uma coisa que eu vou precisar daqui a pouco, com frequência, é descobrir qual é a equação da reta, ou seja, criar uma equação desse tipo, conhecendo um ponto e conhecendo o coeficiente angular. Então, imagine que P0 de coordenadas x0 e y0 seja um ponto dado, né? E eu quero, então, obter uma equação desse tipo, representando todos os pontos dessa reta. Eu queria interromper Voltando, então. Se eu tenho um outro ponto P, qualquer dessa reta,
de coordenadas x e y, naturalmente que esse ΔY é a diferença entre os valores de y, ΔX é a diferença entre os valores de x, e essa equação, essa relação se escreve ΔY igual a m vezes ΔX, ou seja, y menos y0, que é a diferença das ordenadas, é igual a m vezes x menos x0, que é a diferença das abscissas. É uma relação muito cômoda, que pode ser manipulada de várias maneiras, e você pode, então, apresentar a equação da reta dessa forma ou de outra que você preferir. Outro ingrediente que eu vou precisar é saber a distância de um ponto a uma reta. Também vamos... Isso é uma recordação, tá? Não há como demonstrar isso aqui agora. Eu tenho uma reta, e essa reta tem uma equação do tipo ax mais by mais c igual a 0. Eu tenho um ponto... eu vou chamar x0, y0, e d é a distância do ponto à reta. Como se sabe, a distância de um ponto a um objeto qualquer é o comprimento da perpendicular traçada do ponto, no caso, a reta. A distância de um ponto a uma reta é dada pela relação valor absoluto de A, x0 mais B, y0 mais C sobre raiz quadrada de A2 mais B2. Lá, qualquer livro do ensino médio tem essa relação em sua demonstração. Bem, o complicado quando nós usamos coordenadas é a questão do ângulo. Distâncias estão resolvidas aí. Agora, ângulo não é uma coisa fácil de tratar com coordenadas, mas é necessário, né? Toda hora a gente está lidando com ângulos. Então, nós vamos fazer uma recordação aqui, um pouquinho só, de vetores, do que eu necessito deles. Os vetores, no ensino médio, fazem parte do cotidiano no Rio de Janeiro. Porém, me impressiona bastante que em diversos estados, como São Paulo, o Grande, a questão dos vetores é inteiramente ignorada no ensino médio. Vetores fazem parte da física. Bem, é uma questão cultural, talvez, de tradição. Aqui no Rio de Janeiro, nós sofremos no passado a influência da UFRJ, que introduziu vetores no seu vestibular antigo, né? E sempre nós fomos movidos aos programas dos vestibulares. Então, se aqui no Rio a UFRJ, a nossa principal universidade,
tinha no programa vetores, todo mundo começou a ensinar vetores, e isso ficou, mesmo agora que a UFRJ abandonou o seu lindo exame discursivo e adotou o Enem, os vetores continuaram aqui no Rio de Janeiro como parte da cultura. Enfim, os vetores são ótimos, eles são amigos e resolvem facilmente coisas até complicadas. Então, o que eu vou recordar aqui com vocês? Em palavras simples, vetor é uma seta, né, um segmento orientado. E ele é representado da seguinte maneira. O vetor tem uma origem e uma extremidade. Aqui eu vou colocar a origem do meu vetor, que é o ponto A, cujas coordenadas agora eu vou chamar de A1 e A2. E lá longe eu tenho o ponto B, de coordenadas B1 e B2. E eu vou, então, ligar A até B através de uma seta que nasce em A e vai até B. Pronto, isso aqui é o vetor AB. Eu posso dar uma letra minúscula, V, para representá-lo também. Então, o vetor V é o vetor que vai de A até B, escrito assim. Agora, como é que nós manipulamos os vetores e juntamos aquilo com o que eu disse antes? Os vetores, eles são representados também com pares ordenados. São as coordenadas do vetor. Esses números x e y, eles formam as coordenadas do vetor AB. Então, o vetor AB é escrito assim, vetor de coordenadas x e y. Com a convenção, né? X positivo para a direita, negativo para a esquerda, y positivo para cima, negativo para baixo. Então, o vetor fica na hipotenusa de um triângulo retângulo, né? E esses números aqui medem os catetos orientados, né? Com orientação. Então, repara que, apesar da notação ser a mesma, há uma enorme diferença. No primeiro caso, A1 e A2 se referem aos eixos. Então, A1 e A2 são abscissa e ordenada do ponto A. B1 e B2 são abscissa e ordenada do ponto B. Porém, x e y são as coordenadas do vetor. Eles medem de forma orientada os catetos desse triângulo retângulo. Isso faz com que o vetor não tenha lugar fixo para ficar no plano. Se eu desenhar esse mesmo triângulo retângulo em outro lugar, os valores de x e y são os mesmos, o vetor é exatamente o mesmo. Ora, x é igual à diferença das abscissas, é B1 menos A1. E y é a diferença das ordenadas na mesma ordem, B2 menos A2. Quer dizer, as coordenadas do vetor são a diferença entre as abscissas e a diferença entre as ordenadas. De forma sintética, nós escrevemos que as coordenadas do vetor AB são dadas pela diferença entre
as coordenadas da extremidade e as coordenadas da origem. Essa notação tem um significado muito mais profundo do que isso, mas no momento é o que eu preciso. Tá? A hora que eu precisar das coordenadas de um vetor, eu faço a diferença, as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Todo vetor tem um comprimento, né, que é exatamente a distância entre as suas extremidades. Então, a distância entre as extremidades do vetor se chama módulo. É o comprimento do vetor. Então, se o vetor V tem coordenadas x e y, o módulo, o comprimento dele, que se escreve dessa forma, nada mais é do que raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Até aí, nada demais. O que é relevante é que com os vetores nós conseguimos calcular ângulos de uma forma muito eficiente. Os vetores podem ser somados, posso somar, subtrair, posso multiplicar vetor por um número real. Tá? E existe uma operação que se chama produto escalar. Produto escalar de dois vetores é um número, não é um novo vetor. Daí se chama escalar. Então, se eu tenho um vetor U de coordenadas x e y e um vetor V de coordenadas, digamos, x', y', chama-se produto escalar dos vetores x e y a um número real, que eu vou representar assim, o pontinho V, produto das abscissas mais produto das ordenadas. Essa é uma definição. Chama-se produto escalar, isso. Por que foi definido dessa forma? É porque essa relação x vezes x' mais y vezes y' começou a aparecer em diversos cálculos. E, finalmente, a questão do ângulo. Como é que, usando coordenadas, eu consigo, de alguma maneira, calcular um ângulo? Que, na verdade, é muito chato, né? Se eu estou usando coordenadas, quer dizer, eu estou em geometria analítica, aí eu te dou 3 pontos, A, B e C, e pergunto, quanto vale o ângulo de vértice A? Você não sabe responder isso, né? Dado um triângulo, você consegue calcular o comprimento dos lados, mas não consegue calcular de forma eficiente um ângulo, não é bom. E os vetores fazem isso bem. Eles fazem assim, ó. Dados dois vetores, digamos, U e V, e se θ é o ângulo formado por eles, o cosseno desse ângulo é dado pela relação numerador produto escalar de U por V, embaixo produto dos módulos. Repare que os ingredientes que fazem essa fórmula são fáceis de calcular. Se eu tenho dois vetores, digamos esses aqui, o numerador, que é o produto escalar, é a coisa mais simples do mundo, está pronto.
E os denominadores também, porque são os comprimentos dos vetores, são os módulos. Isso aqui. Então, isso é um cálculo muito fácil que permite, de forma eficiente, você calcular um ângulo aqui em geometria analítica. Um exemplo, só antes da gente começar com os nossos problemas. Então, o meu problema básico é esse. Se eu tenho 3 pontos, eu tenho 3 ângulos no triângulo, e como é que eu avalio qualquer um deles? Na verdade, a gente não calcula o ângulo, a gente calcula o cosseno. Através do cosseno, se você tem uma calculadora, você sabe aproximadamente em graus quanto é que ele mede. Então, calcular esse ângulo é o seguinte trabalho simples, que você vai concordar comigo. Eu vou criar 2 vetores. U e V, saindo do vértice do ângulo que eu quero. Não é? Em seguida, eu descubro as coordenadas de cada vetor. As coordenadas de um vetor são dadas pela diferença, né? As coordenadas da extremidade menos as coordenadas da origem. Extremidade menos origem. 1 menos 3, menos 2. Extremidade menos origem. 1 menos 5. 0 menos 5, desculpe. Menos 5. As coordenadas de V, extremidade menos origem, 6 menos 3 na abscissa, 2 menos 5, menos 3. Bom comentar que as coordenadas do vetor significam exatamente quanto que você deve somar a origem para obter a extremidade. Né? Então, se eu estou no ponto A, para ir até o ponto B, eu devo somar x unidades na abscissa de A, que eu encontro a abscissa de B. E somo y unidades a ordenada de A para obter a ordenada de B. De uma certa maneira, vetor pode ser interpretado como um elemento que transporta A até B. Para eu ir de A a B, eu estou em A, somo x unidades à abscissa, chego à abscissa de B. Somo y unidades à ordenada, estou na ordenada de B. Aliás, vetor quer dizer exatamente isso. Vetor é uma palavra que vem do latim, que quer dizer aquilo que transporta. Vocês conhecem a utilização da palavra vetor em algum outro contexto que não seja matemática? Biologia. Existe um mosquito famoso aí chamado Aedes aegypti, não é? Ele é o vetor da dengue. A palavra vetor tem esse sentido. O mosquito é um vetor, quer dizer, é aquilo que transporta. Então aqui o vetor tem é o mesmo sentido. É um elemento transportador. Você está em A, vai para B, e para você se
transportar de A para B, você tem esses dois ingredientes. Somar x a abscissa de A para chegar até B, somar y a ordenada de A para chegar até B. Bom, mas voltando lá. Então, o restante é muito simples. O produto escalar de U e V é produto das abscissas, que dá menos 6, somado com o produto das ordenadas, que dá 15. Então, o produto escalar desses dois vetores é 9. É esse numerador. O módulo de U é a raiz quadrada de 4 mais 25, raiz de 29. E módulo de V, raiz quadrada de 9 mais 9, 18. Né? 3 raiz de 2. Pronto. Só agora montar a conta final, né? Cosseno de θ é tanto e tanto. Então, tá certo? Tá, né? Essa conta é muito simples e resolve o nosso problema da questão do ângulo quando nós estamos trabalhando com coordenadas. Vamos aqui os nossos problemas, né? Eu escolhi aqui, os dois primeiros já acabou de ser de trapézio. Um trapézio tem bases 5 e 3 e altura 2. Tá? E a minha pergunta é: que ângulo é esse? Ângulo formado pelas diagonais, trapézio isósceles, desculpe. Marcar assim, ó. Mais uma vez, perguntar o ângulo, não é perguntar o cosseno. Ou seno, ou enfim, tangente, qualquer coisa. Mas descobrir uma forma de descobrir alguma coisa a respeito daquele ângulo. O que acontece? Os problemas que nós temos não vêm já com essa roupagem. Então, o método das coordenadas é uma caixa de ferramentas. Então, você tem um problema, aí você abre a sua enorme caixa de ferramentas e vai tentar descobrir quais são as que são úteis para aquela situação. É quando o carro enguiça, enfim, você está num lugar longe, mas você tem uma caixa de ferramentas, é bom mecânico, né? Vamos ver qual é o defeito, qual é a ferramenta que eu uso para consertar aquilo. Então é isso, eu tenho um trapézio, isósceles, base 5,13, altura 2. Pergunta é, me fala alguma coisa a respeito do ângulo entre as diagonais. Nos livros didáticos,
tudo já vem com eixos x e y, aí perde a graça. Aí o aluno fica achando que geometria analítica só é usada quando você já tem os eixos x e y prontos. Mas não é verdade. Usar coordenadas é uma opção. Então, vamos colocar letras aqui, digamos, A, B, C e D, tá? Se eu vou usar coordenadas, porque afinal de contas a aula tem esse tema, acho bem razoável colocar os eixos. Eu devia ter feito uma outra figura, para que depois você lembre que os eixos não existiam, tá? Eu que coloquei. E nós vamos traduzir os nossos pontos através de coordenadas. Se eu fiz essa escolha, A ficou na origem. B é o ponto 5, 0. Você consegue adivinhar as coordenadas de C? Estão meio ocultas, mas... Olha só, não está assim? 3, embaixo tudo aqui não é 5? Então aqui é 3, aqui é 1, aqui é 1, né? Então esse C daqui vai ser 4, 2. Valeu? E o D, 1, 2. Ora, calcular ângulo entre duas coisas é calcular ângulo entre dois vetores. Eu vou construir um vetor que vai de A até C, um outro que vai de D até B, e vou calcular o ângulo entre eles. Vetor não tem lugar para ficar, né? Digamos que eu tenha dois vetores aqui, colocar assim ou assim é a mesma coisa. Assim. Então, o vetor U, que é o vetor AC, tem coordenadas, né, fazer a diferença, extremidade menos origem, 4 menos 0 e 2 menos 0. O próprio 4, 2, que é muito natural, porque A é a origem. V é B menos o D, não é? Então, é 5 menos 1, 4. Então, DB. DB. Então, é B menos D. 5 menos 1, 4. E 0, 4 menos 2. Ó. Então, o cosseno desse ângulo é... Em cima tem o tal do produto escalar, que é 4 vezes 4, 16, mais 2 vezes menos 2, que é menos 4. Embaixo tem o produto dos módulos. Módulo do vetor U, raiz quadrada de 16 mais 4, raiz de 20. Módulo do vetor V, raiz quadrada de 16 mais 4, raiz de 20, que é muito natural, né? Porque o trapézio isósceles tem diagonais iguais. Então, isso dá 12 sobre 20, que é 3/5, né? Cosseno famoso esse. Então, eu queria te dizer que
não precisa ter medo de vetor, porque vetor é uma coisa prática e resolve as coisas de forma simples e muito eficiente. Então, o meu problema não tinha nada a ver com X, com Y, né? E fui eu que coloquei os ingredientes ali e usei as minhas ferramentas para calcular o que era necessário. Segundo problema, também é um trapézio. Vamos ver. A figura vai aparecer aqui. Vê se você conhece esse trapézio. Conhece, né? Então é aquela bolinha que se mexia lá dentro do trapézio. O centro da circunferência, a posição mais à esquerda é o ponto P, a posição mais à direita é o ponto Q, e a questão era calcular o comprimento do segmento PQ. Nós fizemos isso, muito bem, aliás, na quarta-feira. Lembra da resposta? Quanto é que dava o comprimento de PQ? 10. Então, esse é o problema. Na quarta-feira, eu abri a minha caixinha das áreas e peguei lá as propriedades necessárias. Agora nós vamos fazer de novo esse problema usando as coordenadas. Bom, coisas que nós já tínhamos calculado e que continuam valendo. Você lembra da altura? A gente fez isso aqui. 4, né? Então a altura deu 4. Vamos colocar os eixos no mesmo lugar? Botar esse cantinho aqui esquerdo como origem. Será que você já descobriu como é que nós vamos fazer isso com coordenadas? Então, esse vértice A é o 0, 0, correto? Esse vértice D, vamos lembrar, ele tinha... que era 5, verdade? Aqui 3 e aqui 4, né? Aqui o A, aqui o D. Então, esse D é 3, 4. O segmento PQ, ele fica aqui bem no meio, né? Sobre a base média. PQ. O que eu conheço sobre P em termos de coordenadas? Conheço a ordenada dele, verdade? Porque a altura do trapézio é 4, correto? Então a ordenada de P é 2. A abscissa de P, não sei. Então ponto P, vou chamar de alguma coisa, digamos K e 2. Que
condição o ponto P precisa cumprir? Não precisa não. Olha lá. Olha lá na figurinha. O ponto P tem que ser tal que a distância, alô, distância de P até esse lado aqui tem que ser o quê? 2, tem que ser o raio. Mas o raio é 2. Então, a distância de P até a reta AD tem que ser 2. Já estou me sentindo melhor. Por quê? Eu tenho uma maneira de, usando coordenadas, calcular a distância de um ponto ou uma reta e dizer que essa distância tem que ser 2. O ponto vai ser esse aqui, que é o x0 e y0 dessa fórmula. E a reta? A reta é a que passa por A e D. Qual é a inclinação? Então, vamos chamar reta AD. Como é a equação da reta AD? A equação da reta AD, já apaguei, né? Estava escrito aqui. Vamos lembrar aqui em cima? Y menos y0 igual a mx menos x0. O ponto que eu vou usar como x0 e y0, a origem, 0, 0. M é a inclinação, é o coeficiente angular. Qual é o coeficiente angular dessa reta aqui? Já está aqui nesse desenho, né? Delta y sobre delta x, é 4/3. Então, a equação da reta AD é y igual a 4/3 de x. Vou colocar essa equação nesta forma. Então, fica 3y igual a 4x ou 4x menos 3y igual a 0. Pronto, então a gente tem a equação da reta, 4x menos 3y igual a 0. Tem o ponto P, que é o ponto K2. E eu tenho que obrigar que a distância de P até essa reta seja 2. Então, vamos aplicar isso aqui. Traço de fração. Como é que eu monto esse numerador, né? É o ponto dado, substituído na parte do lado esquerdo da equação. Então, vai ficar valor absoluto de 4 vezes K menos 3 vezes 2, C é 0, dividido por raiz quadrada de 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Raiz quadrada de A2 mais B2. E essa distância tem que ser 2. Confira. Alguém discorda? Então. Os números colaboram, não é? Aqui vai dar 16 mais 9, que é 25, dá 5, passa para lá é 10. Então, você vai ter valor absoluto de 4K menos 6 igual a 10. Bom, aqui nós teríamos duas soluções, não é? Mas a figura está clara, ela está no primeiro quadrante. Então, a gente vai examinar qual das soluções que é que nos convém. K menos 6 igual a 10. Dá 4K igual a 16. K igual a 4. A outra hipótese seria 4K menos 6 igual a menos 10. K igual a menos 1, não é? Que não serve naturalmente.
Então, K igual a 4. O que é K mesmo? É a abscissa de P. Olha o que é que a gente descobriu. A abscissa de P é 4. A base maior tem comprimento 18. Então, esse ponto aqui, o ponto B, está na abscissa 18. Como é um trapézio isósceles, né? Se dessa extremidade até a abscissa de P é 4, então, automaticamente, você consegue dizer qual é a abscissa de quê? 4, tira 4, 14. Portanto, a distância, né, entre P e Q, o comprimento do segmento PQ, é 10. Então, eu mostrei para vocês um mesmo problema, né, resolvido de forma completa, duas soluções totalmente diferentes, e as duas soluções com novidades, não é? Uma com áreas, outra com coordenadas. Diga. Não, x e y são coordenadas de qualquer ponto da reta AD. Não é? Então, quando eu construo a equação de uma reta, eu tenho um ponto x0, y0, que é um ponto qualquer dessa reta. Eu escolhi o ponto 0, 0, como poderia ter escolhido o outro também. M é o coeficiente angular, né, que é o ΔY sobre ΔX, portanto, igual a 4/3. X e Y são as coordenadas de qualquer ponto da reta AD. Então, com esses ingredientes, eu encontro isso daqui. Essa relação é satisfeita para todos os pontos da reta AD e somente esses. De nada. Bom, havia muita coisa, como sempre, né? Eu vou pular alguns. Vamos fazer um problema de álgebra, porque logo mais, né, nos exercícios da tarde, tem um parecido. Você tem aqui um exemplo de um problema de álgebra que fica localizado no capítulo de função quadrática dos livros.
Considere todos os números reais x e y para os quais x mais 3y dá 5. São infinitos. Não é? Para cada valor de x que você imaginar, existe um y, tal que x mais 3y dá 5. Para cada par de valores x e y, você calcula a expressão x ao quadrado mais y ao quadrado. Qual é o valor mínimo que você consegue para esse resultado? Só para tornar mais concreto, porque tentativas, evidentemente, são inúteis. Um valor possível para x e y encaixarem ali é, digamos, 5 e 0. X igual a 5, y igual a 0, x ao quadrado mais y ao quadrado dá 25. Vamos pegar uma coisa mais eficiente, né? Digamos, x igual a 2, y igual a 1. 2 e 1 também dá, não dá? 2 e 1 também dá certo. Para essa escolha, x ao quadrado mais y ao quadrado dá 5. Ó, muito menor. 3 e 5, não. Não, você pode botar menos 1 e 2. Ah, menos 1 e 2 também dá 5. Pintando. Será que a resposta é o menor valor de E é 5? Bom, eu só estou botando números inteiros. Nada garante que tenha que ser inteiro, né? 0 e 5 terços. 5 terços é 1,6, né? E então isso aqui vai dar 25 sobre 9 ao quadrado. 25 sobre 9 dá aproximadamente o quê? 2,6. Pô, já melhorou muito. Bem, então, a forma que nós pensaríamos em fazer seria a seguinte. No lugar, tiramos o valor de y aqui, igual a 5 menos x sobre 3, colocamos aqui. Quando eu colocar no lugar de y 5 menos x sobre 3 e fizer as contas, eu não vou obter uma função quadrática aqui? Oh. Então, o valor mínimo de E é o y do vértice. Está resolvida a questão. Agora, se fosse só isso, essa questão não estaria aqui, né? Muito bem. Ora, x e y certamente tem a ver com um plano cartesiano, não é? X mais 3y igual a 5, essa relação significa o que no plano cartesiano? Uma reta. Essa reta corta o eixo x no ponto de abscissa 5 e corta o eixo y no ponto de abscissa 5 terços. Então, vai ser uma reta mais ou menos, digamos assim. Então, todos esses pontos aqui, está vendo? Tudo que eu posso experimentar, eles são visíveis aqui nessa reta verde. Agora, se eu tenho um ponto XY, em qualquer lugar do plano, o que significa geometricamente x ao quadrado mais y ao quadrado? É o quadrado da distância origem. Então, se o E tem que ser mínimo, a distância origem tem que ser mínima, tá certo? Isso aqui é o quadrado da distância origem. Se o E tem que ser mínimo, a raiz quadrada dele também. Né? Então, quer dizer que o E, esse ponto XY, para o E ser mínimo,
tem que estar o mais próximo possível da origem. Qual é o ponto dessa reta que está mais próximo possível da origem? É aquele, exatamente. Então, para o E ser mínimo, o ponto XY tem que estar exatamente aqui. Porque nesse momento, né, o ponto P está na reta, então ele satisfaz a isso aqui, o x e o y dele satisfazem a isso. E como ele está a menor distância possível da origem, essa expressão vai ser a menor possível. Compreendeu? Escreva isso para não esquecer depois, né? Então, o ponto P é o ponto da reta, P é o ponto da reta mais próximo da origem. Bom, eu tenho uma reta x mais 3y igual a 5, e agora eu quero criar uma reta perpendicular a ela. Não cheguei a recordar isso, mas de x mais 3y igual a 5, 3y é igual a menos x mais 5, e, portanto, y igual a menos 1/3 de x mais 5/3. O coeficiente angular da reta verde é menos 1/3. Você se lembra de como é que você faz o coeficiente angular da reta perpendicular? O inverso com o sinal trocado, né? Então, quer dizer que essa reta, digamos, S, o coeficiente angular da reta R é menos 1/3. Quer dizer que o coeficiente angular da reta S é 3. Se a reta S passa pela origem e tem coeficiente angular 3, a reta S tem a equação y igual a 3x. Portanto, para achar exatamente o ponto P que está mais próximo possível da origem, você vai fazer a interseção dessas duas retas. Y igual a menos 1/3 de x mais 5/3 e y igual a 3x. Resolvendo esse sistema, que você faz aí a qualquer hora, você vai obter exatamente o x e o y, que são as coordenadas de P. Esse x e esse y, com certeza, vão tornar essa expressão a menor possível. Tá? Então, vou deixar as contas para vocês aí terminarem. O que eu mostrei aqui? Mostrei que problemas de álgebra podem ter interpretação geométrica com coordenadas e retas, etc. Então, o grande barato, a coisa da matemática elementar é justamente essas conexões que existem entre os diversos assuntos que a gente estuda e ensina. A grande lição do dia é, assim, para o futuro, não tornar a matemática feita de compartimentos estanques, em que número complexo só serve para resolver problema de número complexo, geometria analítica só serve para geometria analítica, enfim, em suma, trabalhar com isso de uma forma mais em conjunto. Ok? Então, foi um prazer tê-los aqui de novo. Hoje à tarde estaremos juntos na resolução dos exercícios.
O IV... Não é desnecessário. Sim, eu sei. Também, é desnecessário. Deixa eu dizer para você uma coisa. A tendência no mundo inteiro hoje em dia é usar as notações mais simples possíveis. Você só deve acrescentar uma notação mais carregada se for para melhorar o entendimento. Se você entendeu que o vetor U é esse aqui, ótimo. Se você colocar uma seta aqui, não está errado, mas não adianta nada também. Não vai fazer isso daqui. Você não vai ganhar nada com isso. Então, quando um vetor é dado por 2 pontos, sim, todo mundo coloca. Quando é representado por uma letra minúscula, não é obrigatório colocar. Pode colocar se quiser. Não, função afim não tem coeficiente angular. O AX mais B da função afim, cuidado, não é coeficiente angular. É taxa de variação. Por quê? Por que não é coeficiente angular? Porque na função afim, você vai usar a função afim para modelar coisas do mundo real. Então, você vai ter na função afim, frequentemente, gráfico assim. Aqui é o tempo em anos e aqui é o faturamento da sua empresa. Então, a sua empresa está com o seu faturamento crescente. Ora, esse eixo está graduado em T, que significa anos. Esse daqui está graduado em milhares, em R$1.000. Não tem nada a ver isso com isso. Então, dividir ΔY sobre ΔX aqui não tem nada a ver com ângulo. Ângulo nenhum. Se chama taxa de variação. Se chama quanto você ganha a mais a cada ano. Mas não tem nada a ver com ângulo. Ok? Então, hoje é tudo mais rápido, tá? Exercícios 1 hora até 2h15, 2h30 começa a